Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a minha paredinha de hoje. Vocês já podem notar o tema que é essa pintura. E eu quero trazer um ensinamento mais aprofundado com vocês sobre a pintura de planetas em uma parede escura. Então eu vou pintar com vocês o planeta Saturno, tudo no passo a passo, explicando algumas técnicas importantes para a gente ter um efeito legal. Vocês já podem notar que já tem alguns planetas pintados e eu quero explicar para vocês algumas técnicas interessantes que a gente consegue aplicar aqui e também para que vocês consigam fazer pinturas como essa aqui na casa de vocês e na casa dos clientes. Essa aqui é a minha arte digital, ela já está completinha aqui e o planeta que nós vamos pintar é esse aqui. Vem comigo? Já estou aqui preparada para começar a pintar o planeta com os meus pincéis, meu sprayzinho de água e o meu pratinho com algumas tintas. Eu uso a técnica do pratinho para fazer a pintura dos elementos, ela está disponível toda a técnica completa dentro do meu curso Paredes que Contam Histórias. E os pincéis que eu estou utilizando aqui são todos da mesma marca, chamada Ceramic, da linha 321, esse amarelinho, com tamanhos diferentes. E eu vou começar a pintura aqui. Esse planeta Saturno, ele tem uma cor mais amarronzada, meio laranja, meio amarelo. Ele tem vários nuances bem característicos do planeta mesmo. Comecei aqui escolhendo um tom de marrom, peguei um pincel um pouco maior aqui da Ceramic e vou dar as primeiras pinceladas no planeta para entender que tom que eu estou trabalhando aqui, eu vou preenchendo. O que acontece na pintura em parede escura? A gente geralmente tem que fazer uma camada primeiro, mas já assim, tentando acertar os tons, né? Isso já ajuda bastante. Mas de qualquer forma, a gente precisa fazer uma construção de camada. Então, eu crio aqui uma primeira camada, um pouquinho mais livre, e aí a gente vai construindo os detalhes depois com as nuances de cor, luz e sombra, contraste, e aí dessa forma o planeta vai ganhando forma. Um outro detalhe também que a gente tem que levar em consideração na construção de um espaço, né, da pintura inteira, existe uma dinâmica de luz e sombra porque tem a presença do sol. Obviamente que a sua arte não precisa ter necessariamente o sol, né? Mas na maioria das minhas pinturas eu coloco o sol nesse tema. E aqui nesse caso, o meu sol ele está aqui na parte superior direita. E aí eu considero que a luz que ele está emitindo vai ter um efeito sobre os meus planetas. Nesse caso aqui no Saturno, a luz maior vai estar incidindo aqui e aqui uma luz menor, né? No caso, vai ter uma sombra nessa região. E para isso, eu faço a construção das cores levando esse detalhe em consideração, colocando menos cor ou uma cor mais escura, no caso, nessa região do planeta. Então, mesmo na primeira camada, eu já tento construir essa dinâmica. E aí eu vou dando pinceladas mais leves nessa primeira camada. Com um outro pincel que eu peguei aqui, um pouco menor, mas bem parecido com o outro, eu peguei um pincel para tinta escura e esse aqui foi o pincel que eu utilizei para fazer a parte mais clara. Então, tecnicamente, a gente vai fazer essa primeira camada utilizando pincéis e pinceladas mais simples, sem muita preocupação. É um processo mais livre mesmo, sem nenhum tipo de exatidão nas pinceladas, por exemplo, a não ser pela estrutura circular. Então a gente vai ajeitando se a gente achar que o círculo tá muito oval ou tá torto em alguma esfera, mas a gente pode ajeitar depois também. Com a primeira camada pronta, eu já comecei a fazer o detalhamento. Como que eu faço esse detalhamento nessa segunda camada? Com pinceladas em uma direção. Claro que essa é a estrutura do planeta e a forma que eu desenhei ele. Então eu faço essas pinceladas como se fosse alguns círculos assim em volta do planeta, porque eu gosto desse efeito no Saturno, porque orna também com esse anel que vem depois, posteriormente. Aqui eu tô pegando algumas tonalidades de laranja,
de amarelo, de vermelho, de marrom, e eu vou construindo, já que a paleta de cores desse planeta, ela tá nessa linha mais terrosa e tem alguns detalhezinhos também, alguns outros tons, mas no geral é isso aqui. Eu vou fazendo as pinceladas nesse sentido. E aí eu tô utilizando apenas 2 pincéis até o momento, um para tons mais claros e um para tons mais escuros. E aí eu vou fazendo uma estrutura onde algumas pinceladas mais escuras se encontram com pinceladas mais claras. E é legal a gente fazer esse processo enquanto tá meio que molhada as tintas, que aí elas já vão se misturando. E eu vou fazendo a construção. Saber pintar em paredes mais escuras é muito interessante e importante. Eu me lembro da primeira pintura que eu fiz assim nesse tema, ela já era uma parede escura. Claro que a gente pode pintar esse mesmo tema em paredes brancas, azul clarinho, cinza, já pintei também, mas é muito comum ter esse tema em uma parede azul escurona, assim, e fica super legal, o efeito fica muito interessante e chama a atenção das crianças por causa do contraste. Então a gente precisa focar bastante nessa questão do contraste. Vocês conseguem ver que ele já está sendo construído aqui na minha beiradinha mais escura. Eu ainda não fiz a segunda camada, assim, ela tá bem leve ainda, mas já dá para ter uma noção de como vai ficar. E é uma construção de pinceladas mesmo, aos pouquinhos, com a tinta um pouquinho mais diluída, então eu tô sempre colocando um pouquinho mais de água aqui na minha tinta para fazer essa construção de misturas de tinta e ao mesmo tempo não misturar tanto para ter esse efeito de uma cor indo para outra, contrastando. Então, em alguns momentos vai ser interessante ter um contraste mais forte, em alguns momentos o contraste pode ser mais diluído, mais tranquilo, mais fluido, assim, a mistura entre o claro e o escuro. O movimento da pincelada também influencia bastante, então não esquecer de escolher um sentido, fazer sempre pinceladas mais leves, sem depositar toda a tinta, então é só a pontinha do pincel que eu encosto, e se eu quero depositar mais tinta, eu faço um movimento mais longo, com uma pressão um pouquinho maior. Eu sempre seguro o meu pincel nessa parte aqui do meio, não tão perto da ponta e nem tão longe. Eu gosto de segurar aqui no meio, eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho o controle necessário, eu tenho também uma liberdade de umas pinceladas mais leves, assim, sabe? E girar o pincel também ajuda a gente tirar o máximo de material que está depositado nele para depositar na parede. Aí a gente não precisa ficar repondo a tinta sempre. A gente vai fazendo esses joguinhos de aproveitamento aqui de material. Colocando algumas nuances de um tom mais rosado. E eu gostaria de convidar vocês para enxergar a pintura com um pouquinho mais de profundidade, de vocês entenderem, ela tá usando essa cor aqui, e aí ela deu uma pincelada com um pincel grande, fez uma pincelada um pouco mais fininha. Então, observarem mesmo detalhadamente, utilizar esse vídeo como um aprendizado, uma aula mesmo bem completa que você pode aplicar na sua casa. Vou detalhar um pouquinho mais a parte da luz aqui do cantinho, ficou meio falhado. E agora eu já estou num detalhamento mais de textura. Vocês podem ver que eu estou dando mais batidinhas, fiz aqui alguns efeitos com o mesmo pincel, eu vou fazendo alguns detalhamentos para trazer textura para o meu planeta. E aí aqui eu noto que está muito constante essa cor, então dá para variar um pouquinho mais, acrescentar umas tonalidades mais escuras, então eu venho com um pouquinho de uma cor mais escura, quase um preto, mas não é um preto. Não curto muito usar preto em
quarto infantil, eu uso preto diluído em alguma tinta para ele ficar mais suave, assim, para não ter um contraste altíssimo, altíssimo. Acho que orna melhor. E aí eu vou mexendo no pincel, vou girando, giro o pulso, giro a posição, vou pegando outras cores, vou adaptando, olho para minha referência, que é um detalhe muito importante também. Ter a referência por perto, eu acho que é um dos pontos mais essenciais para a gente, primeiramente, ter um resultado compatível com a expectativa do cliente, por exemplo. Então, o cliente viu aquela arte digital que você fez anteriormente, ele tá com alguma coisa, tá com aquela imagem bem fixa na mente. Então, se a gente muda muito, se a gente quer fazer ali um freestyle, acho que não rola muito, eu acho muito perigoso. Eu gosto de seguir bem a risca. Claro, só se for para melhor, se for alguma coisa que eu acho que assim vai melhorar bastante, aí eu faço essa adaptação. Mas no geral eu vou conferindo se no meu esboço inicial tem alguma coisa que está faltando, que precise, e aí eu vou adaptando a minha pintura para ela ficar mais parecida com o meu rascunho. Vou acrescentar só mais alguns detalhes mais escuros em alguns pontos, alguns detalhes mais coloridos, deixando um pouquinho de textura, sabe? Não me preocupando tanto, porque às vezes se a gente olha muito de perto, a gente acha que tá meio ruim, a gente fica tentando consertar uma coisa que às vezes estava boa já. Eu recomendo também você mudar a perspectiva. Então, às vezes a gente pinta, a gente vai chegando perto, perto, perto da parede e a gente não consegue notar muito o detalhamento que a gente está fazendo, o que está faltando, o que está bom, o que está ruim. Então, às vezes, quando a gente dá um passo para trás, dois passos para trás, na hora de analisar a nossa pintura, a gente vai tirar conclusões mais sábias, porque afinal as pessoas no geral vão olhar a nossa pintura com uma certa distância. Então, a gente não precisa ter sempre esse ponto de vista principal de muito perto que a gente fica da parede. A gente pode mudar o nosso ponto de vista e tirar conclusões um pouco mais exatas no sentido da arte ficar agradável para quem vai ver, né, ao longo do tempo a sua pintura, quem vai entrar no quarto, a direção do olhar de quem entra no quarto, entra pela porta, como que a luz da parede, da janela vai afetar a parede, enfim, esses detalhes. Olhando aqui o meu rascunho, minha arte digital, eu acredito que o meu planeta está super razoável e agora só falta o detalhamento do anel. E aí eu espero um pouquinho aqui, tô esperando 1 minutinho, 2 minutinhos para dar uma secadinha nessa tinta. Enquanto isso, eu vou molhar o meu pratinho e já vou pensando quais as tonalidades eu vou precisar. Até o momento, eu peguei aqui 5 pincéis, mas até o momento eu só usei esses dois aqui, tô variando. Uso um pincel para uma tinta mais clara e esse pincel para tons mais escuros e eu vou variando nesse sentido. Vou continuar e depois eu pego talvez um pincel menor para fazer um detalhamento mais aprofundado. Aqui, nesse meu anel de Saturno, eu gosto de fazer a pincelada bem leve e ir construindo ele com a mão bem livre, sem muita tensão, porque a gente vai construindo as camadas novamente, pinceladas, 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 até ficar, digamos, perfeito, ou do jeito que a gente deseja. Quando a gente, principalmente nesse aspecto aqui mais livre, mais real, é interessante a gente trabalhar com a construção de camadas e com a mão mais leve, porque isso dá um efeito melhor do que uma pincelada muito exata e devagarzinha, porque ela acaba ficando mais tremida do que mini pinceladas leves. Eu acho que o efeito fica bem melhor e eu recomendo também porque traz mais tranquilidade. Porque uma pincelada leve e às vezes ela não foi tão exata ou não saiu como planejado, ela tá leve e ela pode ser
suavizada, ela pode ser disfarçada de alguma forma. Agora, se todas as pinceladas que você faz são muito pesadas e exatas para, ai, tem que ser perfeito, tem que ser assim, tem que ser aqui, nessa direção, e às vezes você erra em algum momento, para você consertar uma pincelada longa, uma pincelada forte, pode ser um pouquinho complexo. Então eu gosto de trazer mini pinceladas, uma construção ali, pinceladas, e fora que o efeito fica muito interessante, principalmente nos planetas. Eu faço isso em praticamente tudo, todos os meus animais, pelinho, cabelo, tudo eu vou dando mini pinceladas, eu prefiro. Eu me sinto mais confortável, essa é a técnica que eu utilizo. Claro que cada um pode utilizar a própria técnica que se identifica, mas eu gosto bastante de ir aos poucos. Eu gosto de sempre de caminhar lentamente, porém com um propósito, com consciência. Eu tô aqui pegando alguns tons de marrom, de cinza, peguei um lilás, um marrom mais avermelhado, para dar uma diferença também no tom que já tá o meu planeta. Então, é importante que eu... Opa, fisquinho de tinta. É importante que eu consiga enxergar essa diferença entre o planeta e o anel. E eu posso também alterar isso depois. Vocês conseguem perceber que a direção que eu fiz dos meus círculos do planeta mesmo e a direção do meu círculo aqui do anel, ele tá diferente? Eu gosto desse vídeo porque ajuda a dar mais nitidez pro anel que tá de fora. Acho que aparece mais do que se todas as pinceladas estivessem na mesma direção, ia ser difícil destacar essa pincelada do meio. Ela já tá meio escondida, mas ela vai ser mais visível do que em outro caso, se eu não tivesse feito dessa forma. E aqui a gente pode abusar um pouquinho mais do contraste, mas com um detalhamento um pouquinho mais delicado, nesse caso aqui do anel. E aí eu vou acrescentando alguns detalhes com um pincel menor. Tô aqui com o Ceramic 321, esse é o número 4. É um pincel menorzinho. Eu vou colocar alguns tons de meio roxo aqui, para dar um charminho. Aí eu vou acrescentando alguns pontos de luz, alguns efeitos mais pontuais. Quando a tinta tá acabando aqui, por exemplo, agora nesse pincel, eu gosto de utilizar esse restinho para fazer a textura. Então eu vou dando algumas batidinhas e trago uma textura meio de névoa, de espaço mesmo para esse detalhamento do anel. Eu pego um branco, trago em alguns pontos esse destaque e já vai ganhando outra vida. E eu posso acrescentar um pouquinho mais de contraste para evidenciar essa passagem do anel por cima do meu planeta. Em poucos minutos a gente já consegue transformar algo que era só um rascunho em um planeta mais detalhado, com textura, luz e sombra, perspectiva.
harmônico na paleta de cores. E por último, eu gosto de pegar a minha outra pontinha do pincel, pegar aqui um amarelo clarinho e vou só dar algumas batidinhas em alguns pontos, como se fossem algumas estrelinhas, algumas pedrinhas que tem no meio desse anel. E traz um pouquinho de realismo, de textura também nesse planeta. Afasto meu olhar para ver se em algum ponto eu preciso ajustar alguma coisa. Percebi que talvez seria o ideal colocar um pouquinho mais de luz aqui, mais de cor. Acrescento mais cor em outros pontos. E a construção desse planeta, sem muito segredo, sem nada complexo, sem materiais mirabolantes, utilizando apenas, utilizando apenas 3 pincéis da Ceramic, eu construí esse planeta. Sobrou um pouquinho do rascunho aqui. Depois, quando tudo estiver seco, é só passar um lencinho e retirar o excesso de rascunho. Mas está aqui finalizado o meu planeta Saturno com o seu anel aqui, com seus anéis de Saturno, todos bem detalhados, utilizando uma paleta de cores mais terrosa, com tons de laranja, marrom, meio acinzentado, um pouquinho de rosa, um pouquinho de roxo, enfim, muitas cores misturadas com textura, entendendo que a luz do sol vai bater aqui, então aqui é mais claro, aqui vai ser mais escuro, trazendo toda essa profundidade, todo esse contexto de luz e sombra. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido a técnica que eu utilizo para pintar em paredes escuras, e eu recomendo que você teste aí, que você experimente. E se por acaso você for pintar em uma parede escura, aplique esses conhecimentos básicos, só relembrando primeiro uma primeira camada um pouquinho mais leve, sem muito detalhamento. Depois a gente vai construindo uma segunda camada mais detalhada e depois vem com os detalhamentos e textura. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau!